Na aula anterior a gente aprendeu um pouquinho mais, né, de comandos básicos ali do DBFS, onde a gente vai manipular arquivos ali no nosso Databricks. E já subimos todos os nossos dados que a gente vai utilizar nas nossas aulas, né? Alguns deles a gente não vai nem utilizar, mas é bom você já manter todos os arquivos ali, se precisar já tá tudo no jeito ali. Já aprendemos também os caminhos dos arquivos, né? Aprendemos DBútils, que a gente vai conseguir manipular, verificar os dados ali, o que tem em cada pasta, né? Seria basicamente isso aqui, na manipulação de arquivos. Só que agora a gente vai manipular usando a linguagem SQL, né? Então aqui no Database Tables, eu tenho o Database Default ali do Databricks, né? Se a gente está usando a versão gratuita, né, do Databricks, não está vinculado a nenhuma plataforma cloud ainda. Mas se eu tivesse o vínculo ali já iria aparecer todos os nossos datasets aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse ali a comunicação, né, com a conta da Azure, por exemplo, se eu tivesse alguns bancos de dados, ia aparecer aqui, ó, os nossos bancos de dados e dentro do banco de dados as nossas tabelas. Como a gente não está vinculado a nada ainda, a gente vai criar isso manual, né, através dos nossos arquivos. Então, eu tenho esses arquivos, né, que a gente subiu em aulas anteriores, eu vou criar tabelas, né, que ele está armazenado no formato CSV. Mas a gente quer fazer isso na estrutura de banco de dados. Então, eu quero ter a nossa estrutura bonitinha aqui para a gente conseguir fazer select, né, como se fosse utilizando ali, né, uma plataforma de você ler banco de dados em SQL. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer tudo na prática agora. Lembrando que o nosso cluster já está ativo, né? Se o seu desligar aí, você vai perder os dados. Mas eu deixei uma observação importante para você aqui, ó. Observação, quando o cluster desligar, você vai perder os dados do banco de dados, né? Então, lá do nosso dataset aqui, ó, NiData, tudo que eu criar aqui, ó, no banco de dados que a gente vai fazer agora, quando o meu cluster desligar, isso vai se perder. Por quê? Tudo que foi feito foi armazenado naquela máquina, né? Porém, todo o seu arquivo que você fizer aqui no DBFS, né, no Firestore, então tudo que você armazenar nessa seção, né, de arquivo físico no DBFS, você não vai perder quando desligar o cluster, tá bom? Mas no dataset nem tudo vai ficar perdido. Por quê? Se eu pegar esse script e rodar ele todo, ele vai executar tudo novamente, né? Vai usar o meu computador e vai criar toda a nossa tabela, tudo isso que a gente vai fazer agora na prática, né? Então, provavelmente lá embaixo, se você desligou o cluster ali, no outro dia eu mexi e quis dar um select na tabela, vai dar erro porque a tabela não vai estar criada lá no seu banco ainda, né? Porque foi desligado ali o seu cluster, seu computador, sua máquina virtual ali, tá bom? Então, nem tudo está perdido, né? Dá pra gente brincar muito com esses dados aqui. E aqui, basicamente, a mesma coisa. Eu vou deixar sempre, né, algumas observações no seu notebook ali para você verificar. Agora estamos nos dois pontos criando tabela via comando SQL, tá bom? E aqui, por default, está com a linguagem Python, né? Mas se a gente colocar um percentual aqui, SQL, ele já deixa a gente fazer o comando via SQL. Então, já vamos iniciar, né? Para criar o nosso banco de dados a partir do nosso arquivo. Primeira coisa, eu tenho que navegar no nosso arquivo, né? Vou achar o nosso arquivo, vou localizar para saber qual arquivo que eu quero pegar e criar um dataset com ele, né? Então, eu coloquei, ó, dbutils.fs.ls e passei o caminho, Firestore, Tables e Bikes, que é a nossa pastinha lá dos nossos arquivos, né? E encapsulei tudo isso aqui dentro de um display só para a gente verificar de uma maneira mais amigável, né? Mais bonitinha para a gente verificar. Ó, então tem vários e vários arquivos ali. Vamos começar com a nosso arquivo aqui de produtos, tá vendo? Ó? Então, vamos começar transformando esse CSV, né, esse arquivo físico na minha máquina, em uma tabela no banco de dados para a gente conseguir fazer um select, né, fazer várias tratativas ali depois. Então já vamos ficar esperto, né, nesse caminho aqui, ó. Vamos pegar o nosso primeiro, né? Primeira coisa, eu coloquei, como a minha linguagem padrão aqui era Python, né, eu tive que colocar aqui, ó, percentual SQL, porque tudo que eu digitar aqui para baixo agora, ele vai estar fazendo comando, né, que é aceito na linguagem SQL, tá bom? Então você pode vir alternando, igual eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Quer fazer no formato Python? Você coloca o percentual PY, né? Se eu colocar aqui, ó, percentual PY, ele já vai alterar para mim aqui, ó. Agora tudo que eu digitar aqui, ele vai ler, né, na linguagem Python, tá bom? Vou voltar aqui para o SQL, que a gente vai fazer as nossas transformações aqui. Primeira coisa, antes de a gente criar nossas tabelas e criar os dados ali, né, e realmente pegar os dados, capturar e levar para o nosso banco de dados ali, de teste, eu tenho que criar um banco de dados, né? Então, não tenho dataset nenhum. Se eu vim aqui em Data, eu só tenho o banco de dados, né, o dataset default, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou criar um novo banco de dados, né? Então, eu coloquei, ó, create database, que é o comando SQL básico, a gente já sabe, né? Por isso que no início do vídeo eu falei que é bom você ter um pouquinho básico, pelo menos o básico de SQL, o básico ali de Python, né? Só para você não ficar muito perdido ou perdida ali ao decorrer do nosso curso. Então eu fiz create database, né? If not exist. Então se ele não existir, ele vai criar. Se não, ele não vai fazer nada, tá bom? E dei o nome para o nosso database aqui, ó, de teste, tá bom? Então vou dar um Ctrl Enter para executar aqui, ele vai executar essa célula e aí ele vai verificar, né? Vamos ver lá no nosso data aqui, ó, se ele carregou, ó, já trouxe pra gente. Se caso ele não carregou aqui para você, você pode vir e atualizar a página que ele vai aparecer aqui, né? Então, se eu abrir aqui, ó, não vou ter nada de tabela aqui dentro. A gente vai popular
isso agora, né? Então vamos criar uma tabela a partir, né, do nosso comando CSV. Então no script de baixo, né, eu coloquei percentual SQL, eu vou fazer toda a tratativa agora em SQL, e eu coloquei, ó, use teste, eu estou referenciando aqui, ó, eu estou usando, né, tudo que eu fazer agora eu vou fazer nesse banco de dados que eu criei. Então estou referenciando ali, ó, para ele não criar nem banco de dados diferente, né? Que você pode ter o conflito ali como banco de dados e criar tabelas em banco de dados que não é o correto para criar, né? Então aqui eu especifiquei isso, ó. E use, né? Quer dizer, ó, vai lá e tudo que eu digitar para baixo agora você vai fazer nesse banco de dados teste. Foi o que a gente criou agora há pouco, né? Então eu coloquei, ó, create table, e se ele não existir, você vai criar, né? E eu vou chamar essa tabela de produtos para mim. E aí, se ele já existe, ele não vai fazer nada, não. Então, para a gente criar a tabela, tem uma opção bacana no Databricks que ele deixa você criar a partir do CSV, né? Então, eu coloquei aqui, ó, use CSV, e eu tenho que passar alguns critérios, né? Então, eu coloquei aqui, ó, path, e passei o caminho aqui do nosso caminho completo. E coloquei vírgula, né? Onde eu vou inserir o próximo passo. Então, eu coloquei aqui, ó, o header, né? Quer dizer, a primeira linha do meu CSV é o cabeçalho, então, true. E aí, eu não preciso de passar separador, né? Você já coloca, entre aspas, o critério e a validação dele, ó. O header é igual a true, né? Como se fosse um igual aqui, igual a gente fez em aulas anteriores, tá bom? E por esquema é igual a true também, né? Só que aqui não tem o igual, eu só dei um espaço aqui, ó. Então ele vai inferir automaticamente o esquema da nossa coluna. E aí, ó, isso aqui, ó, se eu tivesse ponto e vírgula para passar mais e mais comandos, né? Como não tem, eu não preciso de deixar isso aqui, já vai finalizar aqui pra gente, né? Como eu tô rodando bloco a bloco, ele vai fazer isso aqui pra gente tranquilo também. E aí, tudo isso, né? Todos esses critérios eu passei com Optus entre parênteses. E aqui eu já fechei eles. Vamos rodar isso aqui para verificar se ele vai criar o nosso dataset, né? Nossas tabelas lá dentro. Aqui eu posso verificar os dados, né? Então quer dizer que ele deu OK aqui. Novamente, temos a job, né? Onde que foi, rodou. Bonitinho, tudo certinho. A princípio não deu erro nenhum. Se a gente vir aqui em Data, né? Vamos procurar teste. E agora eu já tenho a tabela de produto. Se eu der um duplo clique nele aqui, ó, vamos ver o que acontece. Deu um duplo clique, ele vai aparecer para a gente, né, o esquema, que é os tipos de dados, e também já tem ali um exemplo, né? Tem aqui alguns dados. Então já tem, ó, nessa tabela eu tenho as colunas certinhos aqui, ó, então eu já consigo identificar, né? Se eu estivesse trabalhando com outra guia, igual eu estou com uma guia aqui, precisando desses dados, né? Vou até abrir o notebook novamente, ó, do 2 aqui, que a gente está mexendo, né? Eu acabei de fechar ele aqui. Então, vamos supor, eu estou fazendo tratativa de dados até que ele carrega aqui. Ah, eu preciso de tal coluna. Em vez de eu ir lá procurar, eu já posso abrir uma nova guia com o tipo dos dados, né? Então, eu vou pegar essa coluna, dar um Ctrl C e posso vir aqui e trabalhar na outra guia, né? Então, vamos lá. Quer dizer que a nossa tabela de produto, a gente parou nessa parte aqui, né? Então, quer dizer que ele já criou. Aqui eu já vi meus dados, no data aqui também. Eu já verifiquei que eu tenho dentro do banco de dados, né? No nosso dataset teste, eu tenho a nossa tabela de produtos. Aqui eu posso pesquisar, né? Pesquisar por tabela específica. Se eu tiver muitos dados aqui, né? Provavelmente quando você estiver trabalhando com ambiente cloud, vai ter vários datasets, várias tabelas para você, né? Novamente aqui você pode vir nessa opção e já deletar direto, né? Mas aqui a gente vai fazer um select. Já que eu criei os meus dados, eu posso dar um select nele aqui, ó. Então fiz percentual SQL, né? Que é a nossa linguagem ali, eu estou alterando. A padrão é Python, eu poderia alterar para SQL aqui também, que já vinha padrão. Mas aí eu coloquei, ó, percentual SQL, eu vou colocar aqui, ó, use teste, né? Lembra, o banco de dados que eu criei é o quê? É teste, não é isso? Eu já estou movimentando de guia bem mais rápido aqui para você verificar, né? Vou até fechar essas guias aqui da aula anterior. Esse aqui é o dos cursinhos, né? As aulas que eu vou gravando, eu vou salvando ali o cronograma, né? Uma depois da outra e por aí vai. Isso aqui eu vou deixar aberto aqui mesmo. Então eu estou usando esse banco de dados teste para me fazer o select, né? Os testes eu fiz o select aqui, ó. Eu quero saber select asterisco da nossa tabela de produtos. Vou dar o Ctrl Enter para executar e ele vai aparecer para a gente, ó. Então, nosso select asterisco tá certinho, ó. Então, meus dados estão corretamente no nosso banco de dados, né? Eu já vi por aqui também graficamente. E aí eu posso fazer várias análises de dados. Por exemplo, eu quero saber quantos clientes que eu tenho no nosso banco de dados, né? Quantos produtos, quer dizer, né? Aqui não é clientes, não. É de produtos que eu estou falando. Então, se eu vim aqui ó, e contar Product ID, então cada produto vai ter um ID, né? Então, eu fiz aqui, ó, use teste, né? Só para validar o nosso banco de dados. E fiz um select count asterisco. Eu vou contar todas as colunas, né, da nossa tabela de produtos. Eu vim aqui, vou rodar essa parte, né, vamos ver quantos produtos eu tenho cadastrado. Nesse banco de dados eu tenho 321 produtos, né? Poderia ser clientes também, depois a gente vai subir alguma banco de dados de clientes, eu posso ver quantos clientes que eu tenho cadastrado na minha loja, quantos produtos eu tenho, né, quantas vendas eu fiz, o valor, e aí a gente pode fazer muita coisa na análise SQL que você já domina aí, né? Então aqui, ó, quanta a quantidade de bike que foi do modelo produzido, né? Cadê os produtos? Eu tenho aqui, ó, eu tenho o produto, né? O nome da bike ali, eu tenho o modelo ano também, né? Então quero saber aqui, ó, nesse exemplo que eu dei, a quantidade de bikes
por ano e modelo produzido. Ó, isso aqui é um dilema legal, né? Então, tenho minha base de dados, eu tenho que fazer um select para trazer por ano a quantidade. Então, vamos construir isso na prática aqui. Vou fazer um select aqui, ó, select asterisco from, na nossa tabela de produtos, né? Produtos. Então, beleza? Vamos verificar os dados aqui. Aqui a gente já começa a construir a nossa query. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, eu vou separar aqui por modelo do ano, né? Foi que me pediram ali, né? Quantidade de bike por ano. Então, vou apagar esse asterisco, foi só para me ver os dados, para mim aproveitar ele por aqui, né? Então, eu vou trazer o ano do modelo, vírgula. O próximo critério é o quê? A quantidade de bikes por modelo, né? Então, tem o modelo e a quantidade eu posso fazer o quê? Esse ID, como ele é único, eu posso fazer uma contagem dele, né? Que eu vou saber, ó, se eu contar os meus IDs aqui, eu vou saber por ano. Depois eu posso agrupar por ano, né? Então, essa análise aí de SQL é bem facinho, bem tranquilo também para a gente fazer. Então, eu vou fazer aqui, ó, um vírgula, né? Vou fazer um count. Se você apertar Ctrl espaço, então você já começou a digitar, ele já aparece para você também, né? Isso é muito, muito legal e já te facilita também, muito. Então, vou fazer um count de quê? Da coluna Product, né, ID. Aí já apareceu para mim, ó. Então, vou fazer um count da coluna Product ID. E aí, aqui embaixo, depois, quando eu faço uma função de agregação, eu tenho que agrupar por alguma coisa, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, um group by pela coluna de modelo, né? Modelo ano. Eu vou rodar isso aqui só para verificar se funcionou. Se funcionou certinho, depois a gente dá um alias, né? A gente dá um nome para nossas colunas certinho. Então, trouxe o modelo, né? E trouxe a quantidade por ano aqui também. E agora eu posso vir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, ano. E poderia ser ano também, né? ano, eu estou dando um alias para essa coluna. E aqui, quantidade, eu vou dar um nome de QTD. QTD. Vou colocar aqui, ó, quantidade. QNT, né? Eu troquei aqui. E agora vamos rodar para ver. Ele tem que alterar o nome das colunas, né? Então, note que isso aqui é tudo comando básico do SQL que a gente já dominou, né? Se não domina, me procura aí que você... vou disponibilizar o curso de SQL para você. Você vai... Eu vou dar os nortes ali, né? Os primeiros comandos. Vai do básico até ao mais avançado se você estiver perdido nessa parte aqui, né? Então tá, eu posso ordenar por ano também, ou por quantidade, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Order by. Vou colocar pelo ano. Vou colocar pelo ano mesmo, né? Posso colocar aqui, ó, um desk, né? Vai colocar pela primeira coluna decrescente. Então ele vai trazer aqui, ó, 2019, 2018, 2017, 2016. Ou então eu também posso passar a coluna aqui, né? Então posso ordenar por ano, que vai dar na mesma, né? Vou dar aqui, ó, ano, ele vai organizar do mesmo jeito. Se eu tirar isso aqui, ele vai organizar por padrão crescente, né? Então, ele vai pegar aqui, ó, 2016 para frente. Vou ordenar pela quantidade aqui, ó, vamos ver pela coluna de QTD. E aqui o bom é que, dependendo da ferramenta de SQL que você estiver fazendo, se você passar o alias da coluna, ele não vai funcionar, né? Você vai ter que passar a função toda. Aqui no Databricks, né, na função SQL, ele já aceita você passar o alias que você já atribuiu aqui em cima, né? Então, vou fazer o order by pela QNT. Então, já apareceu aqui, ó, a coluna que eu dei. E por padrão ele vai organizar de forma crescente, né? Se eu colocar um desk aqui, ele vai organizar de forma decrescente. Então, é para você ver, com pouco tempo a gente já pegou um CSV, já começou a fazer select, e aqui você pode fazer várias e várias coisas, né? Depois a gente vai pegar banco de dados diferente, a gente vai fazer joins sobre ele, vai fazer muita coisa legal aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a gente treinar ali, ó, com a tabela de clientes, né? Então agora é tranquilo, ó. Eu quero essa tabela de clientes no mesmo banco de dados, eu já tenho o banco de dados teste criado, né? Então eu vim aqui, ó, já criei o banco de dados, beleza. Se o meu cluster desligar, isso aqui, ó, vai sumir, né? Isso aqui vai desaparecer da face da Terra. Mas se você pegar aqui, ó, e ir rodando bloco a bloco do nosso script aqui, ele vai criar tudo novamente, né? Lembrando que o arquivo lá você já tem que estar disponível lá no seu DBFS também, né? Já subiu os arquivos, deu tudo direitinho. Agora a gente já tem um database criado, não preciso de criar ele de novo, né? Então eu vou fazer aqui, ó, use teste, quer dizer, ó, eu vou usar o banco de dados teste, né? Que foi o que a gente criou agora há pouco, né? Beleza? Eu já tenho a tabela de produtos lá. Eu vou fazer, ó, create table, se ela não existir, a tabela agora é de clientes. Já que eu não tenho lá, ela vai criar para mim, porque não existe essa tabela de clientes lá. Eu vou usar o CSV e vou passar no Options aqui os parâmetros, igual eu falei com vocês, né? Primeiro, qual que vai ser o caminho, né? O path aqui. A gente já passou a nossa tabela de clientes, que está armazenado nesse caminho completo, né? Story, Table, Bikes e Customer CSV. Na dúvida, você pode vir rodar esse comando lá em cima. Cadê ele, ó? Vamos navegar aqui até aqui. E aqui eu tenho, ó, dbutils.fs.ls, tudo que está na minha pasta de bikes aqui, tá bom? E aqui eu já tenho o de Customer, né? Então, basicamente, eu copiei esse caminho e colei lá embaixo. Eu já deixei prontinho pra gente aqui. E eu coloquei, ó, o header true, né? Vírgula, qual que é o próximo parâmetro? Coloquei o infer esquema igual a true também. Lembrando que eu separei tudo em vírgula, né? E quebrei aqui para deixar bem mais fácil, né? Mas você pode fazer tudo em sequência ali também. Então, vou executar essa parte, se não der erro, né? Ele vai criar um dataset lá pra gente. Então, aqui eu fechei a outra guia, já rodei e deu ok, né? Só fechei a outra guia ali pra gente verificar, para ficar melhor, né?
Então você pode atualizar a página também se não aparecer. Vou clicar aqui em Data novamente. No banco de dados teste, agora eu tenho a nova planilha aqui, né? O nosso, nossa nova tabela de clientes, né? A gente pegou uma planilha, um arquivo CSV e transformou em uma tabela aqui no nosso banco de dados teste, tá bom? Então, certinho, agora dá pra gente fazer um select também nessa tabela aqui de clientes, né? Vou fechar esse data aqui novamente e vamos fazer um select. Percentual SQL e use teste. Vou usar esse banco de dados, vou fazer um select asterisco from clientes. Então agora sim, eu fiz um select asterisco from, né? Rodei aqui, deu certinho. Ele vai atualizar e agora eu já consigo ver toda a nossa tabela, né, que está disponível no nosso banco de dados teste aqui, né? Então teste, agora eu tenho de cliente, tenho também de produto, simulando que seria ali ligado diretamente no nosso cloud ali, tá bom? Vou voltar aqui no notebook e vamos fazer mais algumas transformações de dados aqui. E aqui, ó, mais para baixo eu deixei, ó, vamos fazer mais um teste aqui, vamos fazer uma query para trazer quantos clientes eu tenho por estado, né? Então tem todo o meu dataset, a gente pode fazer aquele count asterisco também, né? Quantos dados eu tenho na minha tabela de clientes. Então vou fazer aqui, ó, select, um count, né? Vou trazer aqui count asterisco para a gente verificar quantos dados, quantas linhas eu tenho da nossa tabela, né? From clientes. Vou dar um Ctrl para executar. Nessa tabela de clientes eu tenho 1.445 linhas, beleza? Então agora vamos fazer o nosso select, né? Para a gente caçar por cidade ou por estado, né? Vamos ver aqui, já tenho 1.400 linhas, eu vou aproveitar essa query aqui, vou aproveitar não, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui para deixar no notebook para vocês, né? Deixar armazenado ali também. Então fiz o count, agora quantos que eu vou fazer por estado, né? Eu posso fazer esse count asterisco aqui, vou aproveitar ele, vou deletar isso aqui e vou trazer a minha coluna de Customer ID, né? Vou fazer um count dela, né? Igual a gente fez lá, eu vou fazer um count da coluna Customer ID, bom que já aparece ali, tudo bonitinho pra gente. Vou dar um enter e vou colocar por cid, né? Por cidade. Eu vou colocar aqui, ó, cidade. Isso aqui vai ser a quantidade, né? Quantidade. E aqui eu dei o alias de quantidade. Depois eu vou ajeitar aqui também, ó. Quantidade, né? Fazer from da nossa tabela de clientes, eu tenho que fazer um group by, né? Group by pela cidade. Vamos fazer um group by pela cidade, vamos ver qual que vai ser o nosso resultado. Vamos ver se vai funcionar, né? Se não, a gente altera ali. Então mostrou, por cidade, a quantidade de clientes que eu tenho, né? E depois, se eu quiser alterar a ordem, né? Se eu quiser colocar clientes primeiro, se eu quiser colocar, quer dizer, cidade primeiro, depois clientes, né? E por aí vai. Vamos fazer agora, só que vamos fazer a mesma coisa, só que com o estado, né? Aqui só um exemplo, depois você pode fazer um order by ali. E vou finalizar rapidinho, só para a gente finalizar a nossa aula. Agora fazer um count de Customer ID, porém agora eu quero o state, né? Então vou colocar aqui, ó, state, que é a nossa coluna de estado. E aqui eu vou colocar um vírgula. Vou contar os IDs do cliente. E aqui eu quero agrupar por state também. Vamos dar um Ctrl para executar. E aqui eu vou ter os estados, quantos clientes que eu tenho, né? Então aqui, ó, Canadá, Nova York, deve ser Texas, sei lá. E aí eu tenho a quantidade de cliente. Eu posso fazer um order by, né? Um order by 2 desk. Esse order by 2 significa a segunda coluna, né? Então eu poderia escrever quantidade aqui também. Vou dar um Ctrl para executar. Vamos ver se ficou melhor. Agora sim, ó. A cidade que eu tenho mais clientes é a cidade de Nova York com 1.019 clientes, né? Se eu somar isso tudo aqui, vai dar aquela quantidade de linhas que a gente fez na primeira query nossa, né? No count, né? Count asterisco, cadê, ó? Count asterisco, certinho, ó, 1.445. Se eu somar tudo isso, vai dar aquele valor ali. Ó, então, certinho, né? A gente já aprendeu a criar tabelas via comando SQL e já fez algumas queries básicas aqui, né? Para a gente conseguir fazer o vínculo ali. E aí você pode fazer o mesmo, vou deixar aqui, né? O script, eu vou criar aqui para a gente subir todas aquelas tabelas de dados para a gente. Então eu vou fazer o comando, né? Subir nas outras tabelas aqui, vou deixar pronto para vocês. Eu vou desligar o nosso cluster só para você ver que vai sumir, né? O nosso dataset aqui. E aí depois, se a gente rodar todo o script aqui, vai funcionar também. Eu vou fazer o comando rapidinho aqui e já volto. Agora sim, eu finalizei o script para carregar todas as nossas tabelas, né? Então, a total eu tenho aqui, ó. Eu fiz o comando display, né? dbúteis.fs.ls da nossa pastinha ali de bikes. Eu vi todos os nossos arquivos CSV que eu tenho, né? Então, tenho 9 arquivos aqui, ó, certinho. Então, tem brands, categories, customer e todas as nossas tabelas aqui. Eu vou transformar todas em tabelas do datasets lá no nosso arquivo, né? No nosso banco de dados, quer dizer. Primeira coisa, nosso banco de dados já está criado, né? A gente criou ele lá no primeiro script, né? Então, eu vim aqui ó, lá em cima e coloquei lá, cadê? Create Database Test, tá bom? Então, lá no último, né, que eu usei para criar todas as nossas tabelas aqui, eu fiz, ó, use test e dei um ponto e vírgula. Por quê? Ele vai pegar isso para tudo que eu fizer aqui para baixo, né? Ele vai usar o nosso banco de dados teste, tá bom? Aí eu passei, ó, create table if not exist. Então, quer dizer, ó, se essa tabela não existir, cria ela para mim. E deu o nome para ela de brands, que é a nossa tabela aqui do nosso caminho, né?
E eu passei aqui, ó, use CSV options, e passei o caminho completo aqui. Path, né? Coloquei aqui entre aspas, e o caminho completo. E aí, ó, nota que o caminho completo é esse, ó, que tá disponível no script para vocês. Mas se você não tiver dentro de tabelas a pastinha escrito bike certinho, você não vai localizar, né? Então você, se você estiver fazendo idêntico ao que eu estou fazendo, vai dar certo. Se não, você tem que localizar o arquivo onde está a pastinha, né? Onde estão os seus arquivos certinho, tá bom? E aí, se precisar de alterar, você altera o caminho aqui, beleza? Combinado? Senão você vai achar que não deu certo, que não funcionou, mas se você passar o caminho certinho aqui, vai dar certinho. E aí sim, ó, eu coloquei vírgula, head igual a true. A única coisa que eu fiz foi deixar tudo em uma linha só, né? Em vez de deixar estruturado igual aqui em cima, cadê? Ó? Igual aqui em cima que eu deixei para vocês, tá vendo? Ó? É tudo quebradinho para me explicar que aqui é o caminho, né? Que aqui é a primeira linha e para inferir o esquema. Aqui eu só fiz na sequência, né? Então vamos lá embaixo novamente. E eu fiz a mesma coisa para as outras tabelas. Lembrando que a tabela de produto e cliente, se eu não me engano, já foi feita aqui para cima, né? Então não repeti elas aqui embaixo. Então fiz a mesma coisa, ó. E tudo isso, né, que eu fiz, ó, eu coloquei a primeira tabela e eu separei por ponto e vírgula. Por quê? Agora ele vai criar um próximo comando, né? Qual que é o meu próximo comando? Ele vai criar a nossa tabela de categoria. Então ele vai lá, ó, vai criar a tabela se não existir e vai pegar esse caminho CSV e vai passar os parâmetros para mim. E aí ponto e vírgula, onde eu vou fazer o quê? Eu vou passar a próxima tabela, né? E eu fiz para todas, né? Então para todos os que faltaram lá. Então, se eu não me engano, tem que ter 9 tabelas no nosso banco de dados de teste ali. Então, sendo assim, ó, eu vou pegar essa parte e vou executar, né? Deixa eu ver se ele executa. Eu cliquei aqui embaixo e executei. Beleza? Ele já apareceu, né? Tudo certinho aqui. Vamos ver se todas as tabelas subiram para o nosso dataset. Vou clicar aqui, ó, Unidata novamente, ele vai carregar. E agora sim, ó, Unitest, eu tenho nossas tabelas, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. As 9 tabelas são referentes aos 9 arquivos que a gente tinha no DBFS, né? E aqui eu posso fazer select de qualquer tabela aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, percentual SQL, né? Pra gente fazer, pra gente falar que a gente tá usando, a gente vai usar agora a linguagem SQL. Vou usar o nosso banco de dados, né? Use test, tá aqui certinho. Vou fazer um select asterisco from, vou pegar um banco qualquer aqui. Vou pegar esse de store aqui, né? Seria loja, se eu não me engano, né? O filial. Vamos ver o que aparece nessa parte aqui. Aí eu rodei aqui, deu um erro na sintaxe, né, no select, eu acho que é por causa do teste, né. Então, use teste, geralmente em alguns bancos de dados você não precisa de dar um ponto e vírgula aqui, mas no Databricks precisa, né. Então, use teste, ele vai verificar, né, e vai trazer tudo para o nosso banco de dados teste. Agora sim, ó, vou fazer um select asterisco da nossa stores, né, seria ali as nossas lojas, se eu não me engano, certinho, ó. Loja ID, né, o nome da loja, o endereço, tudo bonitinho aqui pra gente, né? E aqui você pode vir e brincar com seus dados, fazer joins, depois a gente vai fazer umas coisas bem bacanas ali com nossos dados, né? Vamos pegar um aleatório aqui, ó, vamos pegar essas categorias aqui e vou jogar nesse select asterisco aqui para ver se funciona. Vou dar um Ctrl Enter para executar. E agora apareceu nossos dados, né? Categoria ID e o nome da categoria ali, ó, de crianças, bike elétrica, de montanha, tem muita coisa ali, legal, né? Comfort Bike, ó, top demais. Então essa parte aqui de visualização a gente pode fechar, tá bom? Vou fechar e agora eu vou simular para a gente finalizar essa aula. Eu vou simular que eu vou desligar esse cluster, né? Vamos supor, eu fiz aqui o script número 2. Eu desliguei o cluster, no outro dia eu fui mexer, fui dar um select e não achei nada aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que esse data aqui, né, vai sumir. Mas como eu deixei o script pronto, né, você pode adaptar aí também para quando acontecer com você, você pode rodar isso e vai voltar ao normal. Você vai poder dar os seus selects numa boa. Vou verificar aqui, ó, vou vir em compute aqui, né? Eu vou pegar esse compute e vou encerrar ele. Então eu vim aqui e encerrei, né? Nota que eu já tenho vários clones aqui e eu não excluí nenhum deles, né? Eu vou excluir todos depois. Eu posso vir aqui, dar um delete, tá bom? E vou pegar esse último que eu fiz aqui e vou clonar ele, né? Que é o que você vai fazer na prática. Você não vai conseguir startar ele. Então eu já não consegui. Ele vai dar um erro, né? Beleza, comum, normal. Agora eu vou pegar ele aqui e vou fazer um clone dele. Agora eu vou dar um nome, né? Vou permanecer com o nome aqui. Vou criar um novo computador aqui, né? Vai ser nossa nova máquina virtual, nosso novo cluster. Ele vai carregar, vai demorar um pouquinho, eu vou cortar o vídeo e a gente já volta para mostrar para vocês. Agora sim, você tomou uma aguinha aí, o nosso cluster já ligou, né? Nosso cluster de clone. Só que, porém, se eu verificar, olha para vocês verem, já tem meu cluster ativo, né? Se eu voltar aqui em Data novamente, olha para você ver, sumiu tudo. Tudo que foi referente a banco de dados sumiu. Porém, nosso DBFS continua intacto, né? Então, nossos arquivos, eu naveguei até em Bytes, nossos arquivos estão bonitinhos aqui. Mas se eu voltar lá no database, nossa tabela, né? Nosso banco de dados teste foi embora, né? Aqui não tinha nada, mas como ele validou o cluster, ele colocou a tabela de default. Mas o nosso select lá não vai funcionar. Por quê? Eu não tenho nada de datasets aqui, né? A gente perdeu isso quando o cluster desligou. Se você tiver na nuvem, tranquilo, não vai acontecer, né? Então já vai permanecer ali. Agora vamos lá no Workspace, né? Vou vir aqui no Workspace, vou navegar até os meus notebooks ali, né? Então eu vim aqui, ó, User,
naveguei aqui, coloquei uma aula aqui, né? Uma pastinha chamada aula, e estamos os dois, ó, criando tabelas via comando SQL. Se eu pegar esse comando aqui, ó, vou abrir ele, né? E todo esse comando que eu fui rodando bloco a bloco, eu crio todas as tabelas, né? Então, o que é que impede de eu rodar tudo aqui, já que eu tenho meus arquivos armazenados, né? Se eu der um select igual eu fiz aqui, ó, use teste, né? Use teste, vou colocar aqui, ó, percentual SQL, vou colocar use teste, foi o que a gente fez na aula anterior, vou fazer um select asterisco from da nossa tabela aqui, ó, de, sei lá, vou pegar qualquer um, de stories. Não vai dar certo, né, porque a gente não tem o nosso dataset criado ainda. Eu fui rodar aqui, mas não tem um cluster ativo, né, mas eu posso vir aqui, ó, vou pegar e selecionar o cluster que está verdinho agora, o que a gente criou agora há pouco, né. Vou selecionar, ele vai conectar e vai deixar eu rodar o nosso script. Só que ele vai dar erro porque eu não tenho nada de banco de dados teste criado, né. Agora sim, ó, ele demorou um pouquinho, mas ele deu o erro aqui, né? Falando que o nosso esquema teste não existe, né? Não existe. Agora dá pra gente fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, e vou rodar todo esse script, né? Então você pode pegar ele como teste, né? Criando tabelas, esse comando 2. Eu posso vir aqui no run, quer dizer, em rodar, né? Vai rodar. Eu posso vir aqui, ó, rodar tudo. Run all. Ele vai rodar todo o meu script. Desde o primeiro lá em cima, ele vai vir rodando um a um, né? Vamos verificar, ó. Ele vai vir aqui, vai rodar um. Depois que ele finalizar, ele vai rodar outro, então ele está criando um banco de dados teste, né? Vai vir para o próximo, ele vai carregar nossa tabela de produto. Vai vir para o próximo, vai carregar nossa tabela de nosso select, né? Que a gente criou, beleza? Esse select depois você pode até deletar, que aqui a gente testando os dados, né? Carregou mais um aqui, beleza? Fez mais um select e ele carregou mais a tabela de clientes. Ele está só carregando, já apresentou os dados. Vamos ver onde que ele está agora, né? Vai navegando, beleza? Já foi para os dados, agora vamos verificar se ele está carregando o último. Agora sim, ó, já está carregando, ele vai fazer todas as nossas tabelas e vai carregar no nosso banco de dados. Agora sim, ó, se eu fizer o select novamente, ele vai funcionar. Então eu fiz o quê? Eu rodei todo o notebook e ele criou para mim o dataset. Se eu vir aqui em data novamente, provavelmente ele vai estar criado aqui, ó. Beleza? Se eu clicar, ele já vai carregar nossas tabelas e tudo certinho. Então tá vendo? Ó, só você rodar rapidinho, com menos de um minuto ele já criou todos os nossos bancos de dados de novo. Então, se por acaso, né, você perder ali o seu cluster, desligar, né, que de uma hora ou de duas horas ele vai desligar, você pode rodar todo esse script, né, que eu vou deixar de brinde para você aí nos materiais de downloads, e aí você vai ter sempre esses dados atualizados, né? Só vir aqui e rodar tudo, tá bom? Lembrando, né, que você vai ter que alterar o caminho seu aqui, tá bom? Na minha pasta aqui está em tables, bikes, e aí tem os tamanhos dos arquivos, né? O tamanho não, o caminho dos arquivos completo. Lembrando que se você fizer certinho vai funcionar, senão você vai ter que alterar o caminho aqui, tá bom? Mas você já sabe manipular essa pasta aí, vai ser bem tranquilo para você. Então foi essa uma aula básica, né? Demorou um pouquinho, mas é para você saber ali e deixar também pronto para quando a gente precisar de rodar scripts, né? Em SQL você já ter esse banco de dados teste já preparado ali, e aí você não vai precisar de ter dor de cabeça. Ah, mas eu não tenho que fazer de novo. Só você vir aqui no script número 2, né? No comando SQL, rodar tudo, run all, que já vai funcionar e criar para a gente ali. Então até as próximas aulas.